Bom dia, a graça e a paz a todos. Nós estamos aqui muito felizes por podermos mais uma vez estar dando início à nossa escola bíblica dominical, ainda nesse formato, online, mas tem sido um tempo sempre precioso. Deus tem sempre nos ensinado, isso tem sido maravilhoso para nós. Então, espero que você esteja pronto aí na sua casa para a gente poder compartilhar e receber mais do Senhor nessa manhã, tá bom? E para isso vamos iniciar orando, tá bom? Eu peço que você, aí onde você está, na sua casa, tá? Você entre em espírito de oração, concordância, para que a gente possa ter um entendimento daquilo que Deus quer nos ensinar nessa manhã, tá bom? Então vamos orar. Deus amado, louvamos o teu santo nome, agradecemos por mais esse dia que o Senhor está nos dando, e obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado de cada um que está nos assistindo. E nesse momento, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que a tua mensagem, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer tratar ainda no nosso coração, possa de fato vir ao nosso entendimento, que a gente possa ser transformado a cada vez mais na semelhança de Jesus Cristo, meu Deus. Teu Santo Espírito continue trabalhando em nossas vidas, para que a gente possa cada vez mais ser parecidos com Jesus e sermos reconhecidos e chamados por seus discípulos. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que temos feito desde já 8 semanas, Hoje é a 9ª lição. Nós fizemos a primeira parte, da personalidade do discípulo, a cruz do discípulo, Então a gente aprendeu sobre isso. Já 2 domingos atrás eu fiz a abertura, falei sobre fazer a vontade de Deus. Domingo passado Wesley esteve também ministrando a lição e falando sobre renovação da mente, sobre renovar a nossa mente. E hoje nós vamos falar sobre dominar as nossas emoções. Então, um discípulo de Jesus, um discípulo, sabe, que vive a vida discipular, que assume a personalidade mesmo de Jesus, a personalidade do discípulo, ele tem as suas emoções controladas, as suas emoções dominadas pelo Espírito Santo. Essa palavra é bem forte, quando se fala de dominação, de domínio, é porque o outro tem poder sobre você de lhe controlar. Então isso é a verdade. O Espírito Santo, ele tem que ter poder de domínio, poder de controle sobre nossas vidas. Por quê? Porque a gente está entregando a ele esse poder de domínio, tá bom? E a gente precisa entender sobre isso, E hoje a gente é uma lição bem prática para você, tá? Que você vai conseguir compreender de uma forma bem perfeita o que é essa questão do controle, do domínio das emoções para a pessoa do Espírito Santo, tá? Então eu quero começar fazendo uma pergunta para você, porque por mais que a gente seja cristão, tenha uma boa caminhada, mas quantas vezes, mesmo depois de convertido, você não explodiu em algum tipo de emoção, Em raiva, em ira, em alegria, sabe, em paixões? Quantas vezes você não já fez isso? E às vezes você passa por isso e diz assim: eu não vou mais fazer, e acaba repetindo também novamente isso aí. Então, assim, às vezes a gente luta, e já lutou, e luta, quantas vezes e mais vezes, para a gente tentar se manter calmo em uma situação que muitas vezes nos tira do controle, mas a gente lembra: eu tenho que honrar a Jesus acima de tudo. Então você luta para se manter calmo, Então isso é tentar controlar, isso é tentar ter o domínio das nossas emoções. Então quase todo mundo já tem tido experiências, ou tem experiências de conseguir controlar ou não. Às vezes a gente vence a batalha, às vezes a gente perde a batalha contra as nossas emoções. Então esse estudo, ele vai trazer para você ferramentas para que você
consiga, da melhor forma possível, sabe, vencer cada vez mais, né? Vai ter dias que, infelizmente, você vai perder o controle, não vai conseguir controlar suas emoções, mas o nosso intuito aqui é te dar ferramentas para que você vença cada vez mais essas batalhas e consiga o controle. Então, a gente tem que entender isso. Nós só vamos conseguir vencer, nós só vamos conseguir ter o domínio das nossas emoções se o Espírito Santo de fato estiver no controle, porque é Ele quem vai nos ajudar, é Ele quem vai fazer com que a gente vença e ganhe essas batalhas, para ter uma reação correta sobre as nossas emoções, tá bom? Então, o Espírito Santo é que vai te ajudar a você ter esse controle, tá? Mas antes de a gente entender sobre isso, precisa que a gente entenda o que é emoção, como a gente tem, por que a gente tem essas emoções. Então, bem rápido, tá? Emoção são sentimentos, e eles são um presente de Deus, né? Imagina se a gente não tivesse sentimentos, né? Nós seríamos como robôs, né? Como máquinas é que não têm sentimentos. Até animal tem sentimento, né? O dito animal, entre aspas, irracional, tem sentimentos, né? Então, e por que o ser humano não teria sentimentos? Então, a emoção são sentimentos que são dados por Deus para o nosso prazer, né? Para o nosso prazer, ou muitas vezes para o nosso desprazer, né? Então acontece isso. Então elas são reações, as emoções são reações a estímulos que a gente tem, sejam elas estímulos que a gente sofreu de forma interna ou estímulos externos. Então a emoção é uma resposta a esses estímulos internos ou externos. Então as emoções, elas podem ser boas ou elas podem ser más. Aí é nós que escolhemos como a gente reage. Então a emoção, ela parece assim, a raiva parece ser uma emoção ruim, a alegria parece ser uma emoção boa, mas a forma como você reage a uma delas duas, né, por exemplo, é que vai dizer se a sua reação foi positiva ou foi negativa. Você conseguiu compreender? Então, às vezes a raiva pode parecer ser uma emoção ruim, mas você pode fazer com que a resposta a essa emoção ruim seja boa. Conseguiu compreender? Então é isso, tá? Então, para que você consiga. Então, as emoções, elas são uma parte essencial da nossa personalidade. Lá atrás, você pode voltar e no nosso canal do YouTube vai ter um estudo que a gente fala sobre a personalidade, né? A gente fala sobre personalidade, a gente fala sobre temperamento e fala um pouquinho sobre emoções. E agora chegou a hora da gente experimentar e aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, se você tem alguma dúvida sobre personalidade, sobre temperamento, volta lá que tem tudo isso no nosso canal, tá bom? Então Deus, Ele criou o ser humano, nos criou eu, criou você, para que a gente experimentasse essas emoções, né? Uma demonstração disso é o próprio Jesus. Jesus teve emoções. Olha, Marcos capítulo 3, no verso 5 diz: e olhando em redor para eles, com indignação, condoeu-se da dureza dos seus corações. Disse ao homem: estende a tua mão, e ela se estendeu e lhe foi restabelecida. Esse texto está falando lá sobre aquele homem que tinha a mão atrofiada, né? A mão mirrada, em algumas versões diz isso. Então diz que Jesus, ele teve indignação pelo quê? Pela ação dos outros para com aquele homem. Então é uma expressão de emoção. Em João 11:35 diz: Jesus chorou. Chorou é uma reação a uma emoção, seja um choro de alegria, seja um choro de tristeza, de raiva. Então a expressão dessa emoção foi o choro de Jesus. Mas então é só uma demonstração para que você consiga compreender de que, sabe, se o próprio Jesus, aquele que se fez carne, o Deus vivo, né, que o nosso Salvador sentiu emoções, por que nós não teríamos, né? Então Jesus, sendo completamente homem, completamente Deus, ele sim teve essas variações de emoções. Então ele experimentou todas essas emoções, reagiu de uma forma correta, nos ensinando como devemos reagir às nossas emoções, e está aqui tudo registrado, né, para que a gente aprenda como Jesus e como depois os discípulos foram aprendendo com Jesus de como deveriam reagir às suas emoções, como deveriam ser a resposta
para as suas emoções. Então, isso são emoções, tá? Então, são sentimentos que todo ser humano tem. E quais são as causas das emoções? As emoções, elas são respostas espontâneas de acordo com os nossos valores e as nossas crenças. Então, o que é isso? É porque nós, seres humanos, somos expostos à nossa criação, né? Seja pelos nossos valores, seja pelas nossas crenças. Apesar de, às vezes, dois irmãos gêmeos serem criados numa mesma casa, mas eles vão crescer muitas vezes de forma diferente. Eles vão aprender muitas vezes os mesmos valores, vão aprender muitas vezes as mesmas crenças, mas a forma de reação pode ser diferente. Mas é importante ressaltar que vai ser muito parecida uma com a outra. Por quê? Porque eles receberam os mesmos valores e as mesmas crenças. Se você separá-los, esses gêmeos foram separados ainda depois do nascimento, né? E um foi criado em determinados valores, em determinadas crenças, e outro foi em um determinado valores e determinadas crenças. Eles foram reaproximados e estavam passando pelas próprias, as mesmas experiências de vida. Cada um deles vai reagir diferente, por mais que sejam gêmeos idênticos ou não. Mas por quê? Porque a forma como a gente reage, as nossas emoções, elas vão ser a afirmação, elas vão ser a demonstração daquilo que a gente foi, de como nós fomos construídos, de como os valores, de como as crenças foram imprimidos em nossas vidas, tá? Então, a gente passar pela mesma situação vai fazer com que a gente reaja de formas diferentes, né? Você passar por ver uma situação em que alguém está sendo maltratado na rua. Então, várias pessoas vão ter reações diferentes. Alguns vão ficar indignados, outros vão vão agir simplesmente deixando de lado, outros vão filmar, sabe? Então, assim, porque são reações diferentes à exposição daquela emoção que vai gerar em sua vida, tá? Então, as emoções, elas são causadas por isso, elas são respostas espontâneas àquilo que a gente vive, àquilo que a gente passa no nosso dia a dia. Então, um conjunto de circunstâncias, eles vão sempre afetar as pessoas de formas diferentes. Por mais que nós somos, a PIBSACI é uma igreja unida, uma igreja, sabe, que vive a graça de Deus, um uniforme, que tem seguido aquilo que Deus tem colocado. Mas nós vamos reagir de forma diferente a cada expressão. É por isso que é interessante, a adoração passa por isso. A adoração passa também a reação das nossas emoções. Então, tem muita gente que na hora do louvor, na hora da adoração em casa, seja como for a forma quando ele está praticando, ele vai reagir de formas diferentes. Na hora do louvor, algumas pessoas vão levantar as mãos, vão chorar, outros vão ficar contritos. Ele não é porque ele está deixando de sentir aquele momento, de estar vivendo aquela circunstância, aquela atmosfera. Não, mas é porque a resposta, a emoção que ele está tendo é diferente um do outro. Então, nós somos assim, isso é importante. O corpo é assim, né? São variados, os dedos são iguais, né? Então a gente, por mais que tenhamos órgãos pares, 2 rins, dois pulmões, então o par de pulmão, então mesmo assim eles não são idênticos, eles respondem de maneiras diferentes, né? Então, essa é a expressão do corpo, porque as emoções nós vamos sentir e reagir de formas diferentes. Até o próprio, um exemplo disso, tá? Às vezes a gente não consegue compreender quando Jesus está contando lá a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque ela expressa as reações de uma determinada circunstância. Então, o levita, o sacerdote, eles responderam àquela sensação, responderam àquela emoção de forma indiferente a alguns. Priorizaram aquilo que eles tinham, a missão que eles tinham, o trabalho que eles tinham que fazer. Já o samaritano não, ele abriu mão do seu plano, abriu mão do que ele tinha para fazer. Para quê? Para socorrer, para ir lá a socorrer aquele homem, tratar daquele homem. Então ele respondeu diferente à mesma circunstância que aqueles outros 2 homens tinham passado, tá? Então é só para que a gente consiga ter essa compreensão. Então, a gente passa por N circunstâncias e vamos sentir várias emoções, né? Então,
Você vai sentir medo, você vai sentir tristeza, você vai sentir solidão, ansiedade, você vai ter constrangimento. Claro que com certeza você já sentiu isso, já passou por isso. Provavelmente você já passou por essas situações de sentir medo, de sentir tristeza, de sentir alegria, de ter prazer em algumas coisas. E você já sentiu, já se ficou com raiva, se sentiu traído, já passou por momentos de que achava que estava só. Então tudo isso são expressões daquilo que a gente está vivendo, né? Então é entender tudo isso, né? Então, para a gente ter o controle das emoções, é preciso que a gente dê um passo fundamental. E qual é esse passo fundamental? É confiar no Espírito Santo. A gente precisa confiar no Espírito Santo. A gente precisa deixar que, de fato, o controle, que o domínio das nossas emoções, as respostas para as nossas emoções sejam controladas pelo Espírito. E a gente precisa confiar. Então, quanto mais o Espírito Santo vai transformando em você, quanto mais ele vai estando presente na sua vida, ele vai te dando capacidade para que você consiga ter o controle das suas emoções. Então, entenda uma coisa: é preciso que você peça de uma forma real, que o Espírito Santo o ajude, para que de fato ele seja Senhor de suas emoções, e para que você possa, em todas as circunstâncias, não importa qual seja, você responda de acordo com o controle e o domínio do próprio Espírito. Então, as suas respostas, as suas emoções, a forma como você vai reagir a elas é que demonstra se você está de fato entregando o controle, entregando o domínio das suas emoções ao Espírito Santo ou não, tá bom? Então, isso foi só uma introdução para que a gente consiga entender. Então vamos de fato para a parte bem prática, tá? Então é interessante que o autor das lições que a gente tem compartilhado com vocês, eles colocam a forma da gente dar passos positivos, de como a gente moldar, né? Assim, no início parece um aprendizado, de fato, né? Então você vai moldando e fazendo esse aprendizado, desse controle das nossas emoções. Às vezes a gente acha que as emoções são muito fortes, não tem como a gente controlar, não tem como a gente não chorar em determinado momento, não tem como a gente não explodir em raiva, mas tem, tá? Tem sim como a gente ter o controle. Então é simples. Vou te ensinar aqui nessa manhã de como você vai conseguir o controle das suas emoções por 6 passos, tá? 6 passos, bem breves, tá? Para que você consiga entender. Então, esses passos estão baseados na palavra, é um acrótico, né? Não sei se você sabe o que é um acrótico. O acrótico é que tem uma palavra e cada letra dessa palavra tem uma referência para que você aprenda, tá? Então, partindo desse princípio, qual é a palavra que você vai ter que guardar na sua mente? Reagir, tá? Então, reagir é a palavra que vai definir como você vai controlar as suas emoções. Então, a resposta, a sua reação, o reagir às suas emoções é que vai dizer como você está controlando. Isso é simples para que você consiga ter o controle, tá? Então, cada letra, o R, o E, o A, o G, o I e o R novamente, vão ter um simbolismo. O primeiro, para que você conheça, tá? Eu vou falar todos, depois a gente vai aprofundar um pouco em cada, tá? Então, o primeiro é reconheça a sua emoção. Então, primeiro você tem que reconhecer a emoção. Então, o R, lá de reagir, o primeiro é reconhecer as suas emoções. O segundo, que é o E, você precisa entender o porquê das suas emoções, por que você está sentindo aquilo, tá? O terceiro, o A, é agradecer a Deus e Ele vai ajudar você a controlar suas emoções, a dominar suas emoções. Então, o terceiro, o A de reagir, é agradecer a Deus, tá? O quarto, o G, é garimpe a reação bíblica a essa emoção. Se você não compreendeu, já você vai compreender, tá? O I, tá? O I lá é imediatamente obedeça à liderança do Espírito Santo. E o R final lá de reagir é ressalte e nutra o aspecto apropriado do fruto do Espírito. Então, a palavra é essa, reagir. Primeiro, reconheça a emoção, entenda por que você está sentindo, agradeça a Deus, garimpe a reação bíblica, imediatamente obedeça ao Espírito Santo e ressalte e nutre aspectos apropriados
ao fruto do Espírito, tá? Então vamos lá, o primeiro, tá certo? O primeiro é: reconheça a sua emoção. Você precisa reconhecer. E como é esse reconhecer? Então o primeiro passo é que você tem que reconhecer que sente emoções. Quando você nega ou quando você reprime uma emoção, isso não vai ajudar você em nada. Pelo contrário, isso vai te trazer mais mal ainda. Sabe, você vai só, se você não mostra realmente as suas emoções, você tenta suprimir, se você nega aquilo que você está sentindo, automaticamente você está, como se você estivesse tomando um veneno, e aquilo vai aumentando, e um dia você vai explodir de uma forma que vai perder o controle, de uma forma muito negativa ou perigosa, tá bom? Então você não pode negar ou suprimir ou reprimir as suas emoções. Jesus, ele foi a expressão disso tudo. Ele nunca negou ou reprimiu as suas emoções. Lá em Mateus 26, nos versos 37 e 38, olha o que diz. Diz que, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhe disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Olha o que Jesus está dizendo. Ele assume diante dos seus discípulos de que ele estava triste e de que ele estava angustiado, de que sua alma estava a ponto de morte. Então o próprio Jesus reconheceu diante de Pedro e dos seus discípulos, Tiago e João, que ele estava entristecido, de que ele estava angustiado. Então reconhecer as nossas emoções, reconhecer para o outro aquilo que a gente está sentindo, não é negativo, pelo contrário, é positivo, tá? Então você tem que dar o nome exato à sua emoção, você tem que entender aquilo que você está sentindo. Sabe para quê? Para que você vá para o próximo passo. Então o primeiro é esse: reconheça a sua emoção. O segundo passo, você tem que entender porquê desta emoção, tá? Então você precisa entender o porquê dessa emoção. Você precisa distinguir qual é a razão, porque você está sentindo aquilo. Então, após reconhecer o seu sentimento, reconhecer que você está sentindo aquilo, é importante que você compreenda o sentido daquilo. Por que você está com raiva? Por que você está alegre? Por que você está irado? Por que você está angustiado? Por que você está triste? Por que você está eufórico? Então você precisa entender por que você está sentindo aquela situação, o que está causando essa emoção. Então identificar a causa vai te ajudar, sabe, a você ir em direção ao domínio dessa emoção. Por quê? Porque você conseguiu reconhecer, você está entendendo o porquê você está sentindo aquela situação, ou passando por aquilo, e vai mostrar, identificar, fazer com que você responda de forma diferente, tá bom? Então você precisa fazer isso, identificar o que está por trás da sua emoção, é a chave para você conseguir dominar ela. Por que muitas vezes você explode em raiva dentro de casa? Por que, sabe, vamos aqui pensar em algumas emoções e sentimentos aparentemente negativos. Por que você explode em raiva muitas vezes no ambiente de trabalho? Por que você explode em raiva quando você é, cobrado de alguma coisa? Por que você, se entristece quando passa nessa determinada situação? Quando você conseguir entender o porquê disso, você olhando por trás, porque quando você entende o porquê, você está olhando por trás da emoção, o porquê está sentindo aquilo. Então você vai conseguir ter o domínio sobre ela. Por quê? Porque agora você vai ver que quando estiver próximo de acontecer aquela circunstância, aquela situação que vai fazer você explodir em raiva, que vai fazer você se entristecer, você automaticamente vai dizer assim: Espírito Santo, está começando o gatilho da minha explosão de ira, minha explosão de raiva, o meu entristecimento. Então mostra qual caminho deve seguir, mostra como eu devo reagir, tá? A palavra é essa, lembra, reagir. Então entender o porquê, ver o que está atrás do que você está sentindo, vai fazer com que você mude as suas reações, tá bom? Então entenda esses 2 primeiros. Você precisa reagir, tá? De uma forma positiva. Como? Você precisa reconhecer qual é a emoção que você está sentindo, e você precisa entender o porquê. E o terceiro ponto é agradecer a Deus.
E é interessante que esse agradecer a Deus não é porque ele é o terceiro que ele tem que vir depois dos dois, tá? Não é porque ele é o terceiro que ele tem que vir depois dos dois, depois de você reconhecer e depois de você entender. Porque às vezes você não vai conseguir reconhecer, às vezes você não vai conseguir entender, mas agradecer você pode. Agradecer você pode, tá? Então não espere você reconhecer, eu só vou começar a agradecer a Deus por determinada coisa depois que eu reconhecer ou entender porque eu estou sentindo. Não, às vezes você não vai conseguir entender naquela hora o porquê está sentindo. Você reconheceu a emoção, mas você não entendeu o porquê está sentindo aquilo. Mas agradeça, tenha um coração grato. Você precisa agradecer a Deus. Por quê? Porque quando você agradece, você vai acabar, demonstrando e dizendo assim: Deus, eu confio no Senhor. E Deus vai te ajudar a você ter o controle dessas emoções. A Bíblia já alerta, já fala muito sobre isso, sobre a questão da gratidão. E ela tem que fazer parte da vida cristã. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Você conhece muito bem. Lá diz que em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós. E lá em Romanos 8,28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o importante é você ter um coração grato. Então você deve agradecer a circunstância que você está passando, seja ela aparentemente ruim ou boa, mas agradeça. Então tenha esse coração grato. Se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que tem esse coração agradecido, mesmo não conseguindo compreender porque está passando por aquilo, isso vai fazer você aumentar a sua fé mais ainda. Olha Paulo e Silas quando estavam presos, o que eles fizeram? Eles louvaram, aquilo era uma expressão de gratidão ao Senhor. Olha Deus, obrigado, nós estamos presos, por quê? Porque as pessoas estão olhando para nós, estão vendo Jesus, por isso nós estamos sendo perseguidos. Isso é gratidão. Às vezes não consegue, nesse momento eles conseguiram compreender o porquê, mas não espere muitas vezes entender porque você está passando por aquilo para agradecer. Você precisa ter essa mente aberta para a gratidão, porque quando você tem essa sua mente aberta para agradecer ao Senhor em tudo, você vai começar a entender e usufruir, sabe do que? Dos benefícios que Deus tem para a tua vida nessa área, tá? Então simplesmente agradeça, sabe? Não importa se você está sentindo medo, não importa se você está sentindo raiva, solidão, inveja, o que vai fazer diferença é o resultado, é a resposta a essas emoções. Então, se mesmo assim, inveja ser positivo, não é, raiva ser positivo, não é, mas a reação sua a isso é que faz diferente. A forma como você reage, o resultado a isso é que vai fazer você diferente. O medo, muitas vezes, não o medo que paralisa, mas o medo de você faz você opa, peraí, eu vou dar um passo aqui atrás, eu vou tentar ver aqui qual é a melhor solução, porque realmente pode ser que isso dê errado, né? Então muitas vezes a forma como você reage a uma emoção, seja de medo, de raiva, de solidão, de inveja, né? Nesses aspectos mais negativos, vai fazer com que você traga bons resultados para a sua vida, né? Imagina aí, você num ambiente de trabalho, né? A gente é testado muitas vezes no nosso ambiente de trabalho. Provavelmente você já passou por uma situação dessa, em que ou um colega ou o seu chefe lhe persegue, lhe atormenta, e ficam todos ao seu redor esperando a sua reação. E quando, em vez de você reagir de uma forma de explosão, de brigar, de ira, de jogar palavras torpes, em vez disso você abençoa, em vez disso você, lança palavras de amor, você lança palavras para bendizer as outras pessoas, mesmo aqueles que estão lhe perseguindo. Isso vai impactar a vida dos outros. Os outros vão perguntar assim: poxa, mas como é que você consegue fazer isso? Se fosse eu no seu lugar, eu não agia assim. Aí você disse: não, você sabe por quê? A minha vontade é de fazer do jeito que você falou, do mesmo jeito que você queria reagir, mas eu tenho controle
O Espírito Santo tem o controle da minha vida, Deus tem o controle da minha vida, eu honro a Deus com aquilo que eu faço, tá? Então isso é que faz a diferença. Então agradeça, tá? O terceiro ponto é muito importante, agradecer a Deus, não importando com a situação que você está passando. O quarto é a resposta bíblica. E qual é a resposta bíblica às suas emoções? É por isso que é interessante o quarto ponto, né, que é o G, né? A gente viu o R, o E, o A, e agora nós estamos no 4, no G, que é garimpe a reação bíblica a essas emoções. Então, não é que, eu estou passando por isso, vou pegar a Bíblia aqui e vou ler para entender o que é que eu estou passando. Não, você já tem que ter ela guardada no seu coração. É por isso, tá? Garimpar é isso, é você já ter a Bíblia viva, sabe? Medita nela de dia e de noite, né? Para que ela fique, sabe? Gravada na tua mente e no teu coração, para que quando você passar por uma circunstância, vir aquela emoção, você vai conseguir responder de uma maneira bíblica. Você vai responder ela de uma maneira que vai agradar ao Senhor. Então a Bíblia, ela ensina a você a como reagir com responsabilidade, a fazer suas escolhas, a deixar com que o Espírito Santo resplandeça através de sua vida, para fazer com que as pessoas vejam Jesus através das suas respostas. Então não é fazer o que você quer, é uma luta mesmo, é uma batalha, mas sim fazer aquilo que Deus deseja que você faça. Vai ser uma luta, não é fácil, é muito difícil. Olha o que diz lá o texto em Lucas capítulo 6, 27 e 28. A vós que ouvis digo, amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que odeiam, e bendizei aos que te amaldiçoam, e orai pelos que lhes caluniam. Olha que difícil isso, não é? Eu digo a vocês, amai os seus inimigos, fazei o bem àqueles que odeiam você, que vocês bendizam aos que amaldiçoem você, e que vocês orem pelos que estão lhe caluniando. Está vendo? A nossa vontade do velho homem, né? O Wesley falou sobre isso, né? A gente falou na primeira e na segunda lição, a renovação da mente fala sobre isso, né? Sobre o homem natural, né? O homem mundano, o pecador, e o homem espiritual, a mudança de mente que tem que acontecer. Então, o homem natural, a resposta é essa: se alguém está te perseguindo, é você responder com perseguição. Se alguém está te odiando, é você odiar ele também. Se alguém, é seu inimigo, e você se tornar inimigo dele. Mas olha como é a reação bíblica, é oposta a isso. Aqueles que são seus inimigos, você tem que fazer o quê? Você tem que amar. Aqueles que te odeiam, você tem que fazer o quê? O bem. Aqueles que estão te amaldiçoando, você vai fazer o quê? Você vai lançar palavras de bênção sobre ele. Aqueles que te caluniam, que mentem sobre sua vida, o que você vai fazer? Você vai orar por eles. Então essa é a resposta. Garimpar a palavra de Deus é sempre quando você passar por uma situação, vem na sua mente a resposta bíblica para aquilo, tá? Então é isso que você tem que fazer. Em Efésios 4, 25, 26, 31 e 32 nos dá uma direção de como a gente sempre faz. E o que é? Ele diz assim, deixai mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmia sejam tirados dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, essa é a ação nossa. A nossa ação tem que ser oposta ao mundo, né? A nossa ação tem que ser diferente daquilo que todos agiriam ou fariam, porque é como Deus nos ensina, era a reação de Jesus. Então, se nós queremos ser cada vez mais parecidos com Jesus, nós precisamos ter cada vez mais a resposta, a reação de Jesus nas nossas ações, tá? Então entenda isso, você precisa garimpar, você precisa responder às suas emoções com aquilo que Jesus faria. É por isso que a pergunta-chave é essa: como Cristo reagiria? Então você precisa, quando estiver passando por uma determinada situação, lembrar disso. Como era que Cristo reagiria?
O exemplo da cruz é fundamental para a nossa vida. Por quê? Porque Jesus poderia ter agido, sabe, naquela ocasião, irado, ele poderia ter respondido às ameaças, ele poderia ter censurado, Jesus podia ter ordenado os anjos descerem do céu, ter tirado ele da cruz ali e ter extinguido com a raça humana naquela situação. Poderia? Poderia. O medo, a angústia que ele disse que estava sentindo, o coração entristecido, estava sobre ele, essas emoções. Se fôssemos nós, homem natural, né, com o pecado habitando em nossas vidas, a nossa tendência de resposta era justamente essa que eu falei para vocês. Mas como Cristo reagiu a essas emoções? Como Cristo reagiu a essa circunstância que estava acontecendo com ele? Ele reagiu de acordo com a vontade do Pai. Então, até o fim, Jesus buscou sempre fazer a vontade de Deus Pai. Então, essa é a resposta. Então, como era que Jesus reagia? Jesus reagia fazendo sempre a vontade de Deus Pai. Como é que nós, que somos discípulos de Jesus, devemos reagir às circunstâncias que estão acontecendo em nossa volta? Fazendo a vontade de Deus Pai, tá bom? Então, a nossa vitória é essa. A vitória definitiva de Cristo foi quando Ele entregou a sua vontade na cruz. A nossa vitória definitiva sobre as nossas emoções, sobre aquilo que a gente está passando, é quando a gente entrega a nossa vontade na cruz, para fazer a vontade do Pai, tá? Então, pega essa dica, pega essa chave aí de como reagir, como Cristo reagiria. Então, essa é a quarta. A quinta, o quinto passo, tá? Lembra lá da palavra, que a palavra é reagir, tá? Então, o ir, né, que está fazendo, imediatamente você obedecer à liderança do Espírito Santo. Imediatamente você precisa obedecer à liderança do Espírito Santo. Por que é imediatamente? Porque as pessoas naturais, as pessoas mundanas, elas respondem automaticamente às suas emoções. E a gente tem que entender que a gente luta contra esse velho homem todos os dias, tá? Ele não morreu afogado no batismo, né? Não morreu afogado no batismo. Ele está aqui lutando contra a gente todos os dias. Então, a gente não pode parar para pensar. Se o Espírito Santo mandar a gente reagir de uma determinada forma, tem que reagir. Eu não posso pensar assim, mas o que os outros vão pensar porque eu estou fazendo isso? Ou por que está isso? Né? Não, você não pode parar para pensar. É de imediato. Se o Espírito Santo lhe mandou fazer, vá e faça. Por mais louco que pareça ser, vá e faça. Se você parar para pensar, você tem 50% de chance de ser derrotado pela sua própria vontade. Entenda, tá? Se você parar para pensar, você aumenta as chances de você escolher a sua vontade e não a do Espírito Santo, tá? Então, em lugar de você ficar tentando se justificar, em lugar de você ficar tentando achar respostas para aquilo, simplesmente agir pela fé, né? É agir pela fé, né? Então é isso que tem que acontecer. Se o Espírito Santo mandou, vá lá e reage daquela forma e faça, tá bom? Essa é a sua ação. E o sexto e último, tá? Só para a gente relembrar, para a gente chegar no último. A palavra é reagir. O primeiro R é o que? Reconhecer com as suas emoções. O E é o que? Entender o porquê daquelas emoções. O A, que é o terceiro, é o que? Agradecer a Deus por isso. Então, agradecer é importante. O G é o que? Garimpe a reação bíblica, a resposta que você precisa dar a essa emoção. O I, que é o quinto, é imediatamente você obedecer a Deus. E o último R é ressalte e nutra os aspectos apropriados do Espírito Santo. Aí isso aqui é interessante. Por quê? Porque se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, o que tem que brotar no coração do discípulo? Os frutos do Espírito, não é? Ou o fruto do Espírito dividido nas suas partes, né? Porque ele é assim. Então, cada um deles, cada parte do fruto do Espírito vai fazer com que você tenha uma ação equilibrada. Você vai tirando a sua vontade, você vai tirando, sabe, as reações do velho homem, as reações da carne, e sendo substituído pelo quê? Pelas reações do fruto do Espírito. Quais são as reações do fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5? É o quê?
é amor, é gozo, é paz, é benignidade, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é fidelidade, é domínio próprio. Então essas são as suas reações. Então tudo que as suas emoções, que você vai continuar sentindo tudo. Não é porque você aceitou Jesus que você vai virar uma pessoa sem emoção, sem sentimento. Não, você vai continuar sentindo tudo. Alegria, sabe? Você vai continuar sentindo tristeza, a raiva, paixões, vai continuar. Mas a forma como você vai reagir agora é como? É com as reações do fruto do Espírito, que são essas: paz, amor, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, por aí vai, tá? Então, a forma como você vai reagir é que vai demonstrar como você está sendo controlado pelo Espírito Santo. Então, o ponto-chave é esse: é que você cada vez mais precisa conhecer, andar pelo Espírito, para que cada vez mais você consiga, de uma forma equilibrada, responder ao que acontece nas circunstâncias do seu dia a dia através das características do fruto do Espírito Santo, tá bom? Então lembra disso. Quando você precisa passar por uma situação, por uma circunstância, ou todas as circunstâncias que acontecem no nosso dia geram emoções, geram sentimentos em nossas vidas, e é como você vai responder, como você vai reagir, é que vai fazer você diferente, tá? Então reconheça a sua emoção, entenda o porquê, agradeça a Deus, garimpe uma resposta bíblica e imediatamente obedeça o Espírito Santo e ressalte e nutra os aspectos do fruto do Espírito Santo. Amém? Você conseguiu compreender? Entendeu isso? Então que Deus possa te ajudar para que você consiga de fato, sabe o que? Responder às suas emoções da mesma maneira como Jesus sempre respondeu. Esse é o desejo dele para nossas vidas, tá bom? Que Deus possa lhe abençoar no restante desse dia, tá certo? Qualquer dúvida, nos procura. Se você não conseguiu entender alguma coisa, deixa aí nos comentários, a gente vai responder. Entre em contato com a gente através das redes sociais, que a gente tem o prazer em responder você alguma dúvida que você tenha tido em algum dos estudos da nossa escola bíblica, tá? E já deixo o convite para você, logo mais, daqui a pouco, culto às 10 da manhã, às 17 horas e às 19h30, tá bom? Então vai ser bom demais ter você aqui para a gente celebrar junto. 10, 17, às 19h30. O link para o agendamento está lá na biografia, na bio do nosso Instagram, ou então você já deve ter recebido nos grupos. Não deixe de estar aqui junto com a gente para a gente celebrar o nome do Senhor, agradecer tudo que Ele já fez em nossas vidas. Amém? É um prazer poder compartilhar com você aqui. Um forte abraço, que Deus te abençoe, tá bom?